Você vai ter que fazer uma cirurgia e o seu médico solicitou, então, o risco cirúrgico. Será que você corre algum risco? Assista esse vídeo que vamos falar um pouquinho sobre o risco cirúrgico. Eu sou o Dr. Eduardo Tassi, bem-vindo ao meu canal. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever para receber mais notícias. Sempre que eu tiver vídeo novo por aqui, eu também estou no Instagram e no TikTok. Me segue por lá também, que lá tem pílulas bem mais rápidas do que aqui. Aqui a gente aprofunda bem mais os conteúdos. Bom, o risco cirúrgico nada mais é que um documento que o médico que irá realizar o ato operatório vai ter uma noção de quanto será o risco daquele ato operatório. Ou seja, será que aquele tipo de cirurgia naquele tipo de paciente tem um risco aumentado de sangramento, risco de infecção, risco de alguma complicação durante a cirurgia ou no pós-operatório? Isso tudo, quem vai avaliar isso geralmente é o cardiologista ou pode ser também o anestesista, que irá também participar do ato cirúrgico. Geralmente, a grande maioria dos pacientes é encaminhada para um cardiologista que não tem relação com a equipe cirúrgica. Isso traz mais confiança para o ato em si, o ato cirúrgico em si. O cardiologista pode ser o cardiologista que acompanha o paciente clinicamente ou realmente um cardiologista pontual que vai fazer essa avaliação. Qualquer ato cirúrgico é válido a realização do risco cirúrgico, mas a decisão se precisa ou não do risco cirúrgico é dada pelo cirurgião que irá realizar o ato operatório. Não precisa ser nenhum especialista para ter uma noção que existem cirurgias de baixo risco, de médio risco e outras de alto risco. Por exemplo, uma cirurgia com implante dentário ou de catarata com certeza possui um risco cirúrgico bem menor que uma cirurgia de vesícula ou até mesmo, por exemplo, uma cirurgia cerebral. Toda intervenção cirúrgica, obviamente, existe um risco de complicação, pode ser infecciosa, sangramento, aumentar o tempo de internação e, infelizmente, também, em casos extremos, até a morte. Então, o cirurgião gosta de dividir essa responsabilidade com um clínico, para avaliar realmente qual é a gravidade daquele ato operatório que o paciente será submetido. A gente se baseia em vários marcadores clínicos e também laboratoriais e também de imagem para a gente ter uma noção e dar qual é a gravidade ou qual é o risco do procedimento. E existem várias diretrizes que nós podemos seguir. A mais comum, e com certeza muitos de vocês já ouviram falar, seria o grau ASA. O grau ASA é de 1 a 4, que isso, de uma forma bem simples, mostra qual é a gravidade, qual é, digamos assim, o risco real daquela intervenção cirúrgica para aquele paciente. A ASA é a classificação do Colégio Americano de Anestesiologistas, que define de 1 a 4 a gravidade. Quando a gente dá o ASA 1 para um paciente, quer dizer que esse paciente é completamente saudável, não usa medicação para nada e a cirurgia para esse paciente é de baixíssimo risco. O ASA 2 é o paciente que, por algum motivo, usa algum remédio para alguma coisa, para alguma doença crônica. Por exemplo, paciente hipertenso, paciente diabético, paciente asmático, DPOC. Esse paciente, se usa alguma medicação e está devidamente controlado, nós colocamos esse paciente como ASA 2. O ASA 3 é um paciente que ele tem alguma comorbidade, ou seja, tem alguma doença e não está adequadamente controlado. Por exemplo, um paciente que tem que ser submetido, por exemplo, a um câncer de intestino, ou seja, tem que fazer uma retirada de uma parte do intestino, e ele é diabético mal controlado, ou seja, tem uma glicemia que ainda não está controlada, então esse paciente a gente poderia considerá-lo como ASA 3, pois o ideal em pacientes com ASA 3 seria tentar compensar esse paciente melhor para transformá-lo em ASA 2 para poder fazer a cirurgia com uma maior segurança. Mas infelizmente em alguns casos o tempo conta e a gente não pode esperar, como por exemplo esses casos que eu dei, um paciente com câncer de intestino que está mal compensado. Nesse caso, a gente pode fazer cirurgia, mas sabendo que o risco de complicações para esse paciente é maior. E aí o cardiologista ou anestesista vai conversar com o cirurgião para a gente avaliar
se vamos logo para a cirurgia ou se podemos esperar 4 a 6 semanas para compensar melhor esse paciente. E o ASA 4 é um paciente que é completamente contraindicado à cirurgia, o paciente está muito mal compensado, com risco, inclusive, de vida devido às comorbidades, e que esse paciente é completamente contraindicado à cirurgia. Nesses casos, a gente sempre contraindica a cirurgia, pelo menos naquele momento, até melhorar esse paciente clinicamente. Só para você ter uma ideia, quando a gente coloca o ASA do paciente no papel do risco cirúrgico, o cirurgião imediatamente, junto com o anestesista, já tem uma noção do risco de complicações daquele paciente. Por exemplo, paciente com ASA 1, ele tem um risco de complicações de menores que 2% e mortalidade é 1 em 5.000, o que é extremamente baixo. ASA 2 é um paciente que tem um risco de complicações em torno de 5% e taxa de mortalidade ínfima, 1 em cada 1.000 pacientes. O ASA 3, que é geralmente o último nível que a gente sempre consegue indicar uma cirurgia, seria um paciente que já tem um risco de complicações significativo, em torno de 14, 15% de complicação, com uma mortalidade de até 1,5%, ou seja, já começa a acender o sinal amarelo. Para efeito de comparação novamente, vamos imaginar o ASA 4, que é aquele paciente que eu disse que está completamente mal compensado e as próprias comorbidades dele, seja hipertensão, diabetes, o infarto prévio que não está muito bem adequadamente tratado, só essas comorbidades já poderiam levar esse paciente à morte. Mas ele ainda assim teria que fazer alguma cirurgia. A mortalidade dele é de 11% se fizer a intervenção cirúrgica, com uma taxa de complicação de 37%, ou seja, 1 em cada 3 vai complicar. E aí por isso que nós geralmente não indicamos. Aqui tem um adendo. Eu fui o mais didático possível, mas na verdade ASA vai até 6. Como 5 e 6 são pacientes que nós nunca praticamente vamos indicar cirurgia, eu nem entro em detalhes, tá bom? Só para saber que existe. Bom, quando o paciente vai fazer o risco cirúrgico, cabe tanto ao cirurgião ou ao cardiologista definir quais são os exames pré-operatórios para aquele paciente. Cada tipo de cirurgia vai demandar um kit, digamos assim, pré-operatório diferente. Por exemplo, um paciente que vai fazer uma cirurgia do trato digestivo, seja estômago, intestino, ele provavelmente vai ter que ter um exame de imagem do abdômen. Por exemplo, um ultrassom de abdômen ou uma tomografia de abdômen. Agora, o paciente vai fazer cirurgia de catarata, por exemplo, ele não vai precisar nada disso. Ele vai precisar de exames específicos para checar coagulação, hemograma, eletrocardiograma, e geralmente é o suficiente para liberar aquele paciente. Por quê? Porque, na verdade, vai depender do tipo também de anestesia que vai ser usada para aquela intervenção. Imagine, por exemplo, um paciente com tumor de pele, uma lesão única, pequena, de até 3 centímetros, por exemplo. Esse paciente não vai precisar ser entubado para fazer aquela cirurgia. Geralmente, nós podemos fazer com anestesia local, uma sedação leve e resolve. Diferente, obviamente, de uma cirurgia de vesícula, por exemplo, que o médico vai mexer na barriga do paciente. Então, esse paciente vai ter que ser feito com anestesia geral. Então, ele vai requerer alguns outros cuidados mais profundos. De acordo com a avaliação pré-operatória e de acordo com o porte da cirurgia, o clínico que está avaliando, no caso o cardiologista, por exemplo, ele vai fazer as recomendações pré-operatórias para aquele ato. Logo, ele vai, por exemplo, indicar: esse paciente precisa de reserva de sangue, porque essa cirurgia naquele paciente tem um risco grande de sangramento, então ele vai fazer essa observação para o cirurgião. Ele tem um risco de complicação no pós-operatório muito grande, então esse paciente provavelmente vai precisar de CTI, ou seja, a cirurgia dele no pós-operatório, pelo menos nas primeiras 24 horas, vai ter que ser feita no CTI, pois ele tem um risco aumentado de complicações imediatas, seja sangramento, seja uma dor intensa. Logo, a gente precisa ficar vigiando esse paciente melhor nas primeiras 24 horas. Então, a gente geralmente recomenda, nesses casos, pós-operatório nas primeiras 24 horas em unidade fechada, que a gente chama, ou CTI. Como eu disse, existem cirurgias que têm um risco aumentado, seja de sangramento ou até mesmo seja uma cirurgia que tem um potencial de evoluir com uma infecção no pós-operatório. Isso tudo é avaliado, pois o médico, inclusive, pode orientar o uso até mesmo de antibióticos profiláticos durante o ato cirúrgico e no pós-operatório,
de acordo com o risco de infecção no pós-operatório. Isso tudo para resguardar o paciente e para minimizar ao máximo o risco de complicações e também, inclusive, de morte. Bom, espero que tenham compreendido basicamente qual é a função do risco cirúrgico. Não é porque o cirurgião solicitou risco cirúrgico que você tem um risco aumentado de morrer ou de complicar. Na verdade, lembre-se que isso é uma segurança a mais para você durante a sua cirurgia, que com isso mostra a preocupação tanto da equipe cirúrgica quanto também do clínico que vai fazer seu risco cirúrgico para você ir para o seu procedimento muito mais confortável e seguro de que vai correr tudo bem. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão ou dúvida sobre o tema, escreve aqui embaixo que eu vou ter o prazer de explicar para vocês mais detalhadamente. Gostou? Não esqueça de se inscrever e continuar acompanhando a gente por aqui. Eu sou o Dr. Eduardo Tassi.